Como vocês me pediram, hoje nós vamos falar sobre a reciprocidade social em meninas e em mulheres. E antes de tudo, é importante saber que para que o diagnóstico de autismo seja fechado em qualquer pessoa, o DSM-5-TR exige que todos os 3 itens do critério A estejam presentes. E o critério A trata dos déficits persistentes na comunicação e na interação social, e esses déficits têm que ser observados em múltiplos contextos. E os 3 itens ou aspectos avaliados são: 1. As dificuldades para demonstrar a reciprocidade social, que é sobre o que nós vamos falar aqui hoje. 2. As atipicidades na comunicação não verbal e na integração entre a comunicação não verbal e a verbal. E o terceiro aspecto fala sobre a dificuldade para iniciar, compreender e cultivar os relacionamentos. Ok, então hoje, para se falar em um diagnóstico de autismo, é necessário observar dificuldades significativas nesses 3 aspectos, que tragam prejuízo à vida da pessoa. Acontece que o próprio DSM-5-TR traz o seguinte alerta lá no critério C. Os sintomas eles devem estar presentes desde o início do período de desenvolvimento, ou seja, desde a infância, desde os primeiros anos ou primeiros meses, mas esses sintomas podem não se manifestar plenamente até que as demandas sociais excedam os limites ou as capacidades limitadas da pessoa. Ou os sintomas também podem ser mascarados por estratégias aprendidas ao longo da vida. Então, o próprio DSM-5 mostra essa dificuldade de observar os sinais reais, os traços autísticos em uma pessoa que aprendeu estratégias de camuflagem ou ganhou habilidades ao longo da vida. E olha só que interessante, o DSM considera a variação de resiliência e a camuflagem desses traços autísticos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode descartar um diagnóstico de autismo só porque a sua cliente se senta à sua frente e faz contato visual, ela apresenta um sorriso social, ela conta que fez mestrado, doutorado, que é casada, que tem filhos. Na verdade, quando é autismo de verdade, nós vamos observar que a pessoa não consegue sustentar esse comportamento social por muito tempo. E ela nos conta também que para alcançar essas conquistas acadêmicas, na verdade ela precisou de mais suporte do que uma pessoa neurotípica. Então, mesmo que a vida dela pareça super bem sucedida, e que seja, na verdade, né, muito bem sucedida, essa demanda para avaliação de autismo, ela deve ser acolhida. Ou então você encaminha a outro profissional. Simples assim. Agora, se você vai fazer a avaliação, é importante saber que para captar os sinais de autismo por trás da camuflagem, nós vamos precisar geralmente de mais tempo durante o processo diagnóstico. Além disso, nós vamos precisar também nos aprofundar mais nas perguntas, os inventários, né? Nesses inventários de rastreio, às vezes vem com os itens muito breves, e aí a gente precisa questionar um pouquinho mais, escutar mais a pessoa, a nossa cliente. E para facilitar as suas investigações, eu vou deixar aqui uma listinha de 5 sinais não muito clássicos da falta de reciprocidade social nas meninas. E o primeiro sinal é o diálogo lentificado. Uma aluna me contou outro dia que ela precisa fragmentar as perguntas e processar cada parte do que ela ouve para que ela formule uma resposta precisa. Isso significa que o processamento mental dela é diferente, é um processamento mental compartimentalizado. E isso não seria um problema se o outro não estivesse aguardando a resposta dela. A questão é que as pausas no discurso, né, aqueles silêncios, podem ser entendidos como dificuldade de reciprocidade e podem deixar o seu interlocutor um pouco entediado. O segundo sinal é ter uma ansiedade muito alta antes de eventos com pessoas desconhecidas ou em lugares novos também. Às vezes a autista pode perder noites raciocinando a melhor maneira de se portar em um encontro simples, às vezes com pessoas que ela já conhece. Mas só de saber que ela vai, por exemplo, a um lugar novo, a uma lanchonete, celebrar o aniversário de um amigo, só de saber que é algo diferente na vida dela, que o ambiente não é conhecido, talvez isso já a faça construir roteiros e começar a ensaiar gestos, falas, sorrisos e, inclusive, uma rota de fuga. O terceiro sinal é a síndrome do impostor.
ou a síndrome da impostora no caso, né. Então de tanto fazer esses ensaios mentais e de fingir naturalidade durante as conversas, a autista pode se considerar uma má pessoa. É uma pessoa que não sabe ser naturalmente gentil ou que não se interessa de verdade pelas pessoas que estão com ela. E isso é horrível, né. O quarto sinal dar respostas evasivas ou sem nexo. Então, como a autista às vezes está fazendo esse malabarismo todo para parecer atenta, para sorrir, olhar nos olhos de quem está falando, talvez ela não tenha energia suficiente para prestar atenção ao que foi dito ou ao que foi questionado. E aí, ela só vai se dar conta de que ela precisa responder alguma coisa, né, quando a outra pessoa repete um pedacinho da pergunta, tipo: "Então, o que você acha disso?". E aí, nessa hora, muitas vezes cai a ficha dela, né, de que ela precisa responder, e nesse momento ela acaba expondo a falta de traquejo social dela. O quinto sinal é a baixa autoestima, porque os equívocos sociais frequentes, as gafes e os feedbacks negativos também acabam rebaixando a sensação de autoeficácia de qualquer pessoa. Mas, sobretudo quando essa moça não sabe que ela é autista, ela pode se sentir muito triste, incompetente e inadequada, obviamente. Ou seja, ela sim precisa de suporte. Mas, então, em resumo, quem faz a avaliação da autista deve estar super atento, principalmente a um detalhe. Em geral, o que é intuitivo para a média da população durante as interações sociais corriqueiras não é natural para a autista. Então, mesmo que ela pareça sociável, mesmo que ela seja articulada, essa habilidade certamente foi construída com muito custo, de forma racional, ou inconscientemente ela foi fazendo imitações e assimilando essas habilidades, né, esses comportamentos. E aí, por isso, porque o comportamento não é natural, talvez ela cometa mais gafes. E agora, como sempre, eu quero saber de você, eu quero ouvir a sua história. Quero ler, no caso, né, a sua história. Então, me conte aqui se você é naturalmente recíproca ou se as suas habilidades sociais foram arduamente cultivadas e mesmo assim ainda elas falham. Então, comente aqui embaixo e, claro, curta o vídeo, compartilhe com as amigas, com os amigos, com os colegas de trabalho e até o próximo vídeo, quinta-feira. Tchau, tchau!